A primeira vez que a palavra pastor aparece na Bíblia é nesse texto de Gênesis, o capítulo 4 e o versículo 2. Quem é a primeira pessoa na Bíblia que é chamada de pastor? Quem é? Abel. Gênesis 4, que vai tratar sobre o nascimento e a adoração de dois irmãos, filhos de Adão e Eva, e eles são classificados assim. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, fazendo referência a Abel como pastor. O versículo 2 ele diz: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A palavra pastor é usada para descrever o trabalho do ministro de Deus, mas a palavra lavoura também é utilizada no Novo Testamento para descrever a igreja. Paulo diz: vós sois a lavoura de Deus, vós sois o edifício de Deus. Então observe a analogia. Nós como igreja, nós somos corpo, nós somos edifício e nós somos lavoura. Quer dizer, aquilo que é muito comum se ter em qualquer lugar é utilizado para poder entender a analogia do reino e essa unificação que deve existir entre todos os servos de Deus. Só que em algum lugar a ideia de tratar o povo de Deus como um gado, que é dirigido por uma liderança, pode dar a ideia de que esses líderes são coronéis que decidem o que quer, que faz o que quer da vida das pessoas, que um período de 1000 anos na história da igreja aconteceu, o período da Idade Média, a era medieval, em que o rebanho parecia, como Jesus viu em Jerusalém, as ovelhas estavam como um rebanho sem o pastor. Jesus, ele se referia a si mesmo como pastor. Vamos ver João capítulo 10. Jesus, ele se intitulava pastor, e a palavra pastor na Bíblia é mais aplicada a Deus, no sentido metafórico, do que a um homem chamado por ele. É tanto que no Novo Testamento, os líderes, eles eram chamados mais de presbítero, bispo ou diácono, ou apóstolo, ou discípulo. A palavra pastor é aplicada poucas vezes, e a gente vai focar muito nessa palavra pastor hoje. E na próxima semana a gente vai tratar de qual o perfil que a Bíblia exige para que alguém diga: eu sou digno desse nome. Aí a cobra vai fumar e o jacaré vai chupar manga, não é? É claro que a gente vai entender o que a Bíblia espera, o que os apóstolos indicam, e a gente vai perceber que mais cedo ou mais tarde a gente acha um ou dois, depois a pessoa escorrega e levanta de novo, porque a gente está sempre com essa expectativa de perfeição, mas não existe no homem, Nós vamos perceber o versículo 11 e o versículo 14, Jesus dizendo: eu sou o que? O 11: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. De novo, 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí seria o sonho da concretização do reino de Deus, o reino de Deus concreto, definitivo, inaugurado e glorificado. Ele já foi inaugurado quando Jesus chegou, é tanto que ele disse: o reino de Deus está entre vós.
o reino de Deus é chegado. Quando você for pregar, é chegado o reino de Deus, porém ainda não foi concretizado em toda a sua glória, e quando Jesus voltar, aí sim o seu reino será estabelecido para sempre. Enquanto isso não acontecer, Ele está nos chamando para poder fazer parte desse trabalho que Ele já chamou de seara, dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Já está usando a linguagem da lavoura para poder entender que é como alguém que está cuidando de uma plantação, alguém que está cuidando de uma vinha, alguém que está cuidando de uma construção. Assim é cuidar da obra de Deus. Uma outra referência que é interessante é que os discípulos, eles são tratados como ovelhas. A gente vê isso no versículo 16, ele dizendo assim, que eu sou o pastor e aqueles que me seguem são minhas ovelhas. E olha como ele está usando uma linguagem interessante. Era muito comum na época pastores morrer para salvar ovelhas, porque o local não era um local reto, era um local de montes e de vales, e para poder salvar uma ovelha, um pastor daquele fazia de tudo. Inclusive tem aquela parábola das 100 ovelhas das 99, que teve que deixar 99 para salvar uma. E aí isso era muito comum, e ele está usando essa linguagem que não era uma coisa muito prática das lideranças religiosas, e sim do pastor de gado. Quer fazer uma pergunta? Pode falar. Ainda tem outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas virão a mim voz, ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Essas ovelhas que ele se refere, essas que estão no mundo, porque aí nesse outro trecho aí diz que as ovelhas que me seguem são minhas. Então já tem umas que estão seguindo, que é da região da Judéia e daqueles primeiros que lhe ouviu. Só que esses têm que ter a consciência de que fora de Israel também tem ovelhas que pertencem a ele e que vai pertencer ao seu reino, e que Israel tinha muita essa ideia de que Deus é exclusivo do povo de Israel, e que os gentios, que são cães, porcos e imundos, não mereciam estar junto desse rebanho. Então o Evangelho de João é muito claro nessa ideia de que o povo de Israel queria um reino diferente, um Messias diferente, e queria uma exclusividade. É tanto que no capítulo 1 de João tem essa expressão: ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então as ovelhas que ainda falta ouvir a sua voz e ouvirão, são as ovelhas escolhidas por ele, mas que ainda não estão naquele momento ali, que farão parte do reino de Deus, da igreja, do povo salvo ao longo dos tempos, até chegar em Bahia. Está incluindo eu e você aqui, por incrível que pareça. Eu não sei se você se sente indigno, eu me sinto, mas fazer o quê? Se ele me olhou e disse: é esse. Não tem a ver com as ovelhas que estão no mundo, não, que não aceitou. Tem a ver com pessoas que ainda não se converteram, mas a gente tem esse costume de achar que quem está dentro do prédio é de Jesus, quem está fora do prédio não é. Então, nessa ideia que ele está dizendo é o seguinte: quem está em Cristo é quem já se relaciona com Ele. Então os que se relacionam com Ele, Ele chama de minha ovelha. E quem não se relaciona com Ele ainda é que está faltando ele se tornar ovelha. Só que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está em João. Só que também está no livro de João: Senhor, eu não te oro só por estes. João capítulo 17. Eu oro também por aqueles que através destes hão de crer em mim. Então há um grupo na expectativa de Cristo, de que ainda ia se juntar aquele grupo de apóstolos. E aí, é claro, uma multidão de pessoas de geração em geração ia se juntar. Aí ele resumiu toda a história do reino assim: haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aqui é extraordinário. É claro que o pastor que ele está se referindo aqui é o próprio Jesus, que no capítulo 10 ele é esse pastor, e o resto é ladrão e mercenário. Aqui é pesado o termo, né? Vamos continuar, né? Eu respondi, né? Muito bem.
Aí nós vamos agora observar Mateus 15, 24. Hoje vai ser muito bíblico assim, muita referência. E aí eu acredito que isso vai trazer uma perspectiva do que significa a palavra pastor. E quando a gente olhar para nosso pastor, ou quando a gente pensar no nosso exercício como pastor, a gente entender o que realmente a Bíblia espera de nós. Mateus 15 e o verso 24. Está tratando a respeito da mulher cananeia, a partir do 21. Jesus está na região de Tiro e Sidom. Hoje seria basicamente a Síria, a Turquia, essa região aqui. Jesus ele vai chegar em Corazim, Betsaida, que é uma região da Galileia, e vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom tivesse sido feito milagres, como aqui foi feito, há muitos que se arrependeriam. Eis que vossa casa ficará deserta. Essa região que Jesus estava falando, hoje é a Jordânia, que se torna hoje um país muçulmano, considerado palestino e inimigo de Israel, né? Já guerreou com Israel várias vezes. Aqui nesse versículo 24, não foi isso que eu falei? Porque os discípulos estavam dizendo: despede essa mulher que ela vem gritando atrás de nós. Aí ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se tivesse uma mulher da Palestina pedindo para entrar dentro de Israel nesse período aí de conflito. E Jesus vai dizer não para essa mulher, se a mulher está vindo. Jesus classificou aquela mulher como ovelha perdida. Só que ele está dizendo que veio justamente para isso, para buscar as ovelhas perdidas. Olha o detalhe, né? Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Aí Jesus respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar lá os cachorros. Aí tem cachorrinhos, cachorros tem como? Cachorrinhos, não é? Aí aqui o 27 diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A ideia de Jesus não foi a humilhação da mulher, e sim a exaltação da fé, porque ele já enxergava na perseguição dela de vir até Jesus, de poder crer que ele é capaz de fazer isso. Então ele está usando o termo de que ele é pastor, ele está usando o termo para os discípulos. Discípulo quer dizer aluno, quer dizer aprendiz, quer dizer seguidor, mas esses discípulos ele vai chamar de ovelhas, e ele vai dizer que vai ter um ajuntamento de ovelhas dentro de Israel, fora de Israel, e que vai chegar um momento em que todos serão ovelha dele e ele será pastor de todos. Essa é a concretização do seu reino. Só vai haver Jesus como líder. É extraordinário. Não vai acontecer como Moisés. Moisés se estressou, pediu até para morrer, com tanta gente que ele tinha para atender no deserto. Aqui nesse caso Jesus é especialista em atender dessa forma, né? Ele vai dizer assim: primeiro vascaíno, depois os demais, que vai procurar o quê? Os marginalizados, os caídos, os desprezados, né? Os que estão afundando no desespero, que no caso o Vasco está nessa linha aí, né? A multidão era como ovelha sem pastor. A gente pode ler Mateus 9:36 ou Marcos 6:34. Vamos ver Mateus, já que está na medida aqui. Mateus 9:36. Será que é isso mesmo? Isso mesmo, 9:36. É quando ele faz um pedido de oração. Jesus pedindo oração. Ele pede oração aqui, nesse episódio aqui. E vendo as multidões,
ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então ele nos fez a analogia de que uma ovelha, quando não tem o pastor para guiar, para conduzi-la ao pasto, para conduzi-la à água, para guiar pelo caminho que é menos perigoso para aquela ovelha, então ela fica desnorteada. A gente costuma usar o termo barata tonta. E aí essa multidão estava qualificada dessa forma. Eles não sabiam discernir o certo e o errado, não sabia decidir o destino da sua alma, decidir a condição em que eles estão espiritualmente. E o 37 vai dizer: então disse ele aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Agora, o que é ceifeiro? É um trabalhador. Do mesmo jeito que o semeador é um trabalhador. Qual a diferença do semeador para o ceifeiro? Aí onde está o segredo. A diferença. O semeador está plantando e o ceifeiro está colhendo. É isso que Jesus está dizendo. A colheita chegou, está faltando gente para colher, porque a semente já foi. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Quem é o semeador de Mateus 13? Na parábola do semeador. O semeador é o filho do homem. Ele está dizendo aqui: eu estou precisando de alguém para trabalhar, mas não é para plantar, fazer o trabalho mais difícil não, porque eu já estou plantando. Eu estou precisando de trabalhador para colher, porque a colheita vai ser grande. Porque olha a multidão de gente que está perdida. Agora a multidão de ovelhas está perdida. É o que geralmente essa galerinha está fazendo aí esse final de semana lá, indo lá para o sertão, no projeto que eu estava falando. E muita gente acha que vai ser difícil, vão levar tiro, vão levar facada, o povo lá é ignorante, vai numa expectativa negativa, mas quando chega o povo pede para sentar na calçada, dá comida. Deus já usou pessoas assim para mim, já fez assim comigo sempre, meu filho, né? Aí foi maravilhoso isso, dá vontade de ir toda hora só pensando nesses momentos. Toma café, suco, leite tirado na hora e ainda convida para o culto, ainda ver essa pessoa se rendendo à noite num trabalho espetacular, né? Tem vezes que um trabalho desse o pessoal faz um mês inteiro, tem vezes que dá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas se convertendo e distribui entre as igrejas da cidade. É um trabalho muito bem feito e compensador, né? Nós estamos na ideia de que a multidão era tratada como ovelha sem pastor. Então a referência de pastor, ovelha, é a referência de alguém para guiar, para conduzir nessa perspectiva aqui. Está perdido, está desnorteado, está precisando de alguém para guiar. Então a ideia de pastorear aqui está no sentido de guiar. Vamos colocar aqui: ele é um guia, ele vai guiar, ele vai conduzir. A ideia de perdido é: eu não vou me perder agora, porque eu tenho uma voz que me guia. E ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Por que é importante isso? Porque pode se juntar ovelhas e dar confusão. Qual foi a confusão de Ló e Abraão? Qual foi a confusão? As ovelhas crescendo e se misturando, e os pastores brigando. Graças a Deus em Bahia, pastor não briga. Ô glória! Havia pastor brigar em Bahia por causa de ovelha? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu escutei falar, mas ver eu não vi não. Já escutei falar. E aí a gente vai olhar agora outra referência, 1 de Pedro 2,25. 1 de Pedro 2,25. Versículo 2,25, a primeira carta de Pedro.
Diz assim: porque eras como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Acrescentado a palavra pastor, foi acrescentada a palavra bispo, porque a palavra bispo geralmente no grego é episcopo, que era uma palavra utilizada para supervisão, alguém que observava. E minha avó, ela costumava dizer isso comigo quando deixava eu de guarda com alguma coisa. Ela disse: pastora aí para mim. Ela usava a expressão pastorar, não é? É da mesma idade da irmã ali, da outra irmã Vera, né? Porque ela também deve usar, então ela é da idade da minha avó, da mesma época da minha avó, né? A esposa do Alisson ali, seja bem-vindo em nome do rei. E aí a gente vai perceber, né? O pastor e bispo da alma é aquele que está de olho voltado para a alma da pessoa. Ele está cuidando da alma, ele está de olho na alma, a alma que estava desgarrada, que estava perdida, que era o seu estado passado, agora não é mais. Você pode até se sentir um dia meio desnorteado, meio sem saber o que fazer da vida, mas o fato de você estar sentindo isso não significa que esse é o seu estado diante de Deus. Porque aí já aconteceu comigo numa festa das nevas aí da vida, que tinha, na minha época eu tinha cabelo, eu fiquei meio desbaratinado assim, abri um berrão, minha mãe no chão me achou, porque o meu grito só ela conhecia mesmo, né? Esse aí é meu. Eu estava na sensação de que estava perdido, mas ela estava perto, eu não estou aqui de olho em você. Essa é a sensação de que a gente deve sentir, que a sensação de estar perdido é a sensação infantil que nós temos na caminhada, porque na verdade o Pai nunca nos deixará, vamos dizer, perdido e desgarrado, porque Ele vai ter sempre uma voz a nos guiar. O problema é que nossos ouvidos se embaraçam com o barulho do mar e a gente não escuta aquele psiu, né? Aquele psiu que Jesus dá para silenciar tudo, né? Então a gente vai colocar aqui guiar e a gente vai colocar aqui supervisionar. Dá para entender? Supervisionar. Supervisionar baseado nessa referência, né? Supervisionar. E aí tem mais referência. Nós vamos analisar aqui 1 de Pedro 5:2, ainda em Pedro. Qual é o termo que é utilizado aí para o serviço ministerial daquele que é chamado por Deus, intitulado de bispo ou de pastor? Tem aí um verbo no imperativo. 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmão, isso aqui dá um pano para manga para a noite todinha. Porém, a gente precisa entender que essa palavra apacentar, ela está acompanhada do termo tendo cuidado dele, tendo cuidado do rebanho. O que seria apacentar? Apacentar é o mesmo que cuidar. É o mesmo que cuidar. E olha qual é a expectativa que uma ovelha faz do pastor. Olha a expectativa qual é. Eu preciso de que alguém me dê uma direção. Eu preciso de alguém que esteja de olho em mim, porque eu sou especialista em fazer besteira, em tomar decisões erradas, em agir por conta própria e me dar mal. Eu preciso de alguém que eu grito: estou aqui no buraco, estou aqui perdido, e de repente esse ter tempo para mim, para me dar essa atenção. Isso que vai ajudar tanto a responder algumas coisas no último dia de aula, que vai ser bombástica, as perguntas bombásticas que existem sobre esses assuntos.
E eu preciso que alguém cuide de mim, porque meu pai não cuida de mim, porque minha esposa, meu esposo, porque meu pai, minha mãe, porque eu não sei cuidar de mim. Eu perdi a referência que eu tenho de cuidar logo cedo, minha avó, minha mãe, meu pai. Então eu olho para a tal pastora ou tal pastor como se fosse minha mãe, como se fosse meu pai. Eu me apego dessa forma. É tanto que no segundo, no terceiro século vai surgir aqueles homens que estão à frente lá do rebanho, vai perder o título de apóstolo, vai perder o título de pastor e vão ser chamados de padre, vão ser chamados de papa. O que significa papa e o que significa padre? Pai. Vai ter essa referência paterna, vai ter esse vínculo paterno. E acaba, quando muda-se um pastor, ou quando um pastor é transferido ou morre, aí essa pessoa sente como se fosse um luto, como se alguém tivesse ido embora da família. É muito interessante levar por esse lado. Então há uma ordem de apacentar o rebanho de Deus. Esse rebanho, ele é chamado de herança no versículo 3. E esse rebanho, ele deve despertar no apacentador, no cuidador, que é o pastor, não uma ganância, mas um trabalho voluntário e pronto. Não a ideia de que está dominando o rebanho é seu, é propriedade sua, mas deve analisar para o rebanho como um servidor do rebanho. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? O rebanho não é meu, eu que sou do rebanho. Não sou eu que sou superior e dominador do rebanho. A razão de eu existir como pastor é o rebanho, que é uma propriedade exclusiva de Deus, que é uma herança de Deus, e Deus me colocou aqui por amor a esse rebanho, para cuidar desse rebanho. Por quê? Aí Hebreus vai dizer, porque que ele tem que ter esse zelo e esse cuidado. Hebreus